A Verdade Sufocada, parte 11. Onda Esquerdista, 1955 a 1963. O início da década de 1960, com a posse de Jango na presidência da República, caracterizou-se por galopante e variada infiltração comunista no país, em todos os níveis da administração pública. Houve por parte do governo uma grande abertura política para a extrema esquerda, que favoreceu vários movimentos subversivos. PCdoB. O princípio do fracionismo e o direito de tendência provocaram crises, provocaram cisões e dissidências. Uma das principais organizações formadas depois das expulsões e dissidências do PCB, em 1962, foi o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. De 11 a 18 de fevereiro, realizou-se em São Paulo uma Conferência Nacional Extraordinária, quando se fundou o PCdoB, que não aceitava a viabilidade pacífica para a tomada do poder. Elegeu-se o Comitê Central, composto por João Amazonas, Marício Grabois, Pedro Pomar, Carlos Nicolau Daniele, Calil Chade, Lincoln Cordeiro Oeste, Ângelo Arroio, Elza Monerati e Walter Martins. Diógenes Arruda Câmara só aderiu ao PCdoB após a Contra-Revolução de 1964. Neste mesmo ano, uma delegação do PCdoB foi à China, recebendo de Mao Tse-tung, dirigente chinês, o conselho: guerrilha acima de tudo. O PCdoB radicalizado se aliou inicialmente ao PC chinês e posteriormente ao Partido Comunista da Albânia. Sua linha de ação, luta armada, defendia ações decisivas e energéticas. Pregava que a classe dominante voluntariamente não cederia suas posições e tornaria inviável o caminho pacífico da revolução, segundo eles. A luta armada é o único caminho para dar poder ao povo. Ainda no governo de Jango, um grupo de militantes foi enviado à China, onde recebeu treinamento na Escola Militar de Pequim. A revolução deveria ser desencadeada simultaneamente e conjuntamente por camponeses, operários, estudantes, intelectuais, soldados, sargentos, oficiais, sacerdotes e outros segmentos do povo, para instalar o governo popular revolucionário. O PCdoB reeditou o jornal A Classe Operária, sob a responsabilidade de Maurício Grabois e Pedro Pomar. Ação Popular. Um grupo de esquerda na Igreja Católica, composto, entre outros, por Dom Helder Câmara, Dom Antônio Fragoso, os padres Francisco Lago, Alípio de Freitas e pelos jovens da esquerda católica, Juventude Operária Católica, o JOC, Juventude Universitária Católica, o JUC, e Juventude Estudantil Católica, o JEC, divergia na forma de ação. Os integrantes mais radicais desses grupos de jovens, impedidos de exercer atividades políticas no seu meio, se agruparam e se estruturaram dentro de novas concepções. Despertados pelo ideal da Revolução Brasileira, organizaram um novo grupo que contava em sua grande maioria com universitários, intelectuais e artistas. Em janeiro de 1962, em São Paulo, criou-se o Grupo de Ação Popular. Em junho deste mesmo ano, em Belo Horizonte,
foi aprovado um documento que alterou o nome da organização para Ação Popular, sendo eleita uma coordenação nacional. Desde o início, a AP teve também um ramo de linha protestante. Um dos seus líderes foi o Paul Stuart Wright, considerado desaparecido político. Sempre caminhando para a esquerda, orientando-se pela linha chinesa e cada vez mais se aproximando do PCdoB, tornou-se dia a dia mais radical. Em fevereiro de 1963, foi realizado o primeiro congresso da AP, considerado oficialmente como seu congresso de fundação. Seus principais fundadores, na maioria líderes estudantis, foram Herbert José de Souza, o Betinho, Aldo Arantes, Luiz Alberto Gomes de Souza, Haroldo Borges Rodrigues Lima, Cosme Alves Neto, Duarte Pereira, Péricles Santos de Souza, Vinícius Caldeira Brant, Jair de Sá e José Serra. Antes de 1964, já circulava o jornal Ação Popular, porta-voz das ideias revolucionárias do movimento. Todos teriam papel de destaque nos atos de subversão e violência no período pós-contra-revolução de 1964. Sobre Paul Stuart Wright, seu irmão, pastor James Wright, enquanto vivo, atribuiu a mim seu desaparecimento. Uma de suas sobrinhas, Deborah Wright, escreveu o livro O Coronel Tem um Segredo, onde pede que eu informe o que aconteceu com ele. Gostaria que a família de Paulo Stuart Wright soubesse que ele jamais foi preso por uma equipe do DOI-CODE 2 EX, ou esteve sobre minha guarda e responsabilidade. PORT, P-O-R-T. Desde 1929, organizaram-se no Brasil grupos políticos, reunindo marxistas, simpatizantes de Trotsky. O mais importante desses grupos foi o PORT, o Partido Socialista Revolucionário, PSR, vinculado à Quinta Internacional Trotskista, dissolveu-se em 1952. Em 1953, para assumir seu lugar, foi fundado o Partido Operário Revolucionário Trotskistas, PORT, formado por um grupo de estudantes e jovens intelectuais. Em fevereiro de 1963, o PORT realizou em São Paulo um congresso nacional com delegados procedentes de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba. Pregava a revolução permanente, procurava criar o caos político, econômico e militar, a fim de levar o país a greves gerais, oportunidade em que tomaria o poder. Na década de 60, o PORT começou a ter expressão. Tinha um número de militantes reduzido, mas atuava em São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Envolveu-se ativamente com as ligas camponesas em pleno governo Goulart. POLOP, P-O-L-O-P. Em uma verdadeira mistura ideológica marxista, independentes e dissidentes trotskistas reuniram-se em São Paulo em fevereiro de 1961 e realizaram o Congresso de Fundação da Organização Revolucionária Marxista Política Operária, mais conhecida como POLOP. Não chegou a se constituir uma organização nacional. Aliciou, no entanto, jovens nos meios universitários dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Antes de 1964,
recrutou militantes nacionalistas. Nilmário Miranda foi um dos seus militantes. A Polop lutava pela formação de uma frente de trabalhadores da cidade e do campo, operários e camponeses, excluindo a burguesia. Em 1963, lançou o jornal Política Operária. Após a derrubada de João Goulart, a Polop ensaiou a definição de uma estratégia guerrilheira, envolvendo-se em duas articulações de deflagração de movimentos armados. Uma delas, a guerrilha de Caparaó. Grupo dos 11. A posição de Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, candidato permanente à presidência da República, ao longo do governo Jango, foi se tornando cada vez mais radical. Em outubro de 1963, percebendo que o país estava à beira de um golpe de esquerda, criou um movimento subversivo chamado Grupo dos 11, G11. Brizola desejava estar inserido em um visível e provável plano de golpe de Estado. Por meio de uma cadeia radiofônica liderada pela rádio Mairink Veiga, Brizola incitava o povo a organizar grupos que, depois de unidos, formariam o Exército Popular de Libertação, EPL. Os G11 seriam a vanguarda avançada do movimento revolucionário e deveria, segundo Brizola, considerar-se em revolução permanente e ostensiva. Brizola, sempre trilhando os caminhos da esquerda radical, despontou durante algum tempo como um dos principais líderes do movimento subversivo do Brasil. Os integrantes do G11 deveriam seguir os ensinamentos dos folhetos cubanos sobre as técnicas de guerrilha. Abaixo, alguns trechos do documento Instruções Secretas, que os guiaram em suas ações. Abre aspas. Esta é uma informação apenas para uso somente de alguns companheiros de absoluta confiança. Os reféns devem ser sumariamente e imediatamente fuzilados, a fim de que não denunciem seus prisioneiros e não lutem posteriormente para condenação e destruição. Fecha aspas. Outro trecho, abre aspas. Devemos nos lembrar que hoje temos tudo a nosso favor, inclusive o beneplácito do governo e a complacência de poderoso setor, civis e militares, acovardados e temerosos de perder seus atuais e ignominiosos privilégios. Fecha aspas. Trecho 3. Abre aspas. Os camponeses, dirigidos por nossos companheiros, virão destruindo e queimando plantações, engenhos, celeiros, depósitos de cereais e armazéns gerais. Fecha aspas. Quarto trecho. Abre aspas. A agitação será nossa aliada primordial e deveremos iniciá-la nos veículos coletivos, a hora de maior movimento, nas ruas e avenidas, de aglomerações de pedestres, próximo às casas de armas e munições, e nos bairros eminentemente populares e operários. Fecha aspas. Quinto trecho. Abre aspas. Desses pontos, à sombra da massa humana, deverão convergir os G11, especializados em destruição e assaltos, já comandado os companheiros e com outros se ajuntando pelas ruas e avenidas para o centro da cidade, vila ou distrito, de acordo com a importância da localidade. De
depedrando estabelecimentos, puta que eu pariu, comerciais e industriais, saqueando e incendiando com os molotovs e outros materiais inflamáveis os edifícios públicos e os de empresas particulares. Ataques simultâneos serão desfechados contra centrais telefônicas, radioemissoras, TVs, casa de armas e pequenos quartéis militares. Fecha aspas. Esse é o povo que luta contra o movimento do ódio. Continuando. Alguma semelhança com a guerrilha deflagrada em maio em São Paulo? Como a revolução vinha sendo preparada pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, seguindo a chamada Via Pacífica, Brizola, no seu radicalismo orientado pelos folhetos cubanos, aproximava-se cada vez mais do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, considerado um possível aliado. Abre aspas. Existe uma ala mais poderosa que, dia a dia, está se elevando no conceito do proletariado marxista, seguidora dos ideais de Maio, de Mao Tse-tung, de Stalin, e que, em última análise, os de Marx e Engels. É nessa ala hoje muito mais poderosa que a de Moscou que iremos buscar a fonte de potencialidade material e militar para a luta da libertação nacional. Fecha aspas. Brizola organizou 5.304 grupos, totalizando 58.344 pessoas no estado do Rio Grande do Sul, Guanabara, Rio de Janeiro, Minas Gerais, principalmente. Fonte: Dumont F. Recontando a História. www.temuma.com.br. As organizações esquerdistas radicais, infiltradas nos órgãos públicos, nas fábricas, nas igrejas, nos quartéis, em vários segmentos populares, integravam o esquema para a futura prática de ações de guerrilha rural urbana. Elementos treinados em Cuba, União Soviética e China comunista infiltravam-se nos movimentos de camponeses armados que, cada vez mais, ganhavam força. Está aqui a prova de que os comunistas não lutaram contra a ditadura militar após 1964, como apregoavam a esquerda e apregoam até hoje. Lutaram sim, desde muito antes, para a implantação no Brasil de uma ditadura do proletariado, de acordo com as variadas matrizes políticas que orientavam o movimento comunista brasileiro. Derrotados em 1935, prosseguiram desde então em seus planejamentos e preparativos. A fase maior de toda essa preparação ocorreu no governo João Goulart, portanto, em plena democracia e Estado de Direito.